Vamos falar de um cara que você gosta pra cá. Ah, chegamos lá. Eu sabia que você ia usar esse Tá golpe. vendo só? O Tá golpe vendo do só? malandro. Sabia Viu? que você ia usar esse golpe. Vamos falar de um cara que você curte muito. Que é o querido Dan Brown, né, cara? Pois Pra é. quem não sabe, né? Duvido que vocês não conheçam, né, cara? Mas o Dan Brown é um autor, né, que escreveu, entre outros, né? Código da Vinci, como que é? Anjos e Demônios, Origens, Inferno, né? E basicamente esses aí, né? Muitos deles calcados numa coisa religiosa, né? Basicamente na treta entre ciência e religião, né? Basicamente na treta, Ele isso. mexe muito com isso, né? Isso. E aí vamos começar com qual? Com o Código da Vinci. Pois é, Que fez Código da sucesso Vinci. pra caramba. Por que você acha que fez tanto sucesso? Primeira coisa. Ah, assim, no lado... Vou Você falar acha que você acha que o livro ou o filme, o que fez? Lógico que o filme fez muito mais sucesso, né? Não sei. Boa pergunta. Tem que até olhar. O livro vendeu muito também. O livro fez... Vendeu muito, né? Porque antes de fazer o filme, ficou ali uns 5 anos, pelo menos, do livro vendendo que nem água, que nem pãozinho quente, né? E por que você acha que foi? Porque o que foi vendido, vamos falar do meu lado leigo, hein, total. O que foi vendido na época ele tá mostrando algo que nunca foi mostrado, né? Que sempre ficou escondido e ele trouxe isso à tona e tal. Acho que pode dizer que é um marketing, né? Sim, Esse sim, marketing total. que foi feito fez o negócio disparar de sucesso. Não, esse é um elemento do cara... Porque tem... todos os livros dele tem aquelas primeiras páginas de introdução ali dizendo todos os textos, Isso. rituais, aqueles livros são verdadeiros, né? Que é mentira. Desculpa, ele tá mentindo. Ele tá enganando o leitor com essa frase. Tá? Mas enfim, isso realmente puxa a atenção das pessoas vou descobrir uma coisa que todo mundo quis esconder de mim. Que é a mesma lógica da teoria da conspiração, né? É claro. Qualquer teoria da conspiração tem essa lógica. Vocês não querem que você saiba. não Isso, sei o quê. estão escondendo de você. Exato. E outra coisa é que realmente ele sabe escrever, ele sabe seguir a fórmula. A fórmula dele faz você querer saber o que vai acontecer depois. O livro nem é tão bom, ele não escreve tão bem assim, mas você começa a falar, caramba, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Exato. E você vai. Isso, e aí você se ferrou, porque você vai até o fim. Exatamente. Não, e aquele lance, cara, por exemplo, é o Código da Vinci, o livro, tá, pessoal? Para quem não leu, ele é um capítulo no passado, né? Ele vai fazendo essa jogada assim, né? Sim. E aí você termina um capítulo, você lê o outro, mas você quer ler o outro porque esse outro é o do anterior. Isso é uma fórmula, né? É fórmula. É uma fórmula de escrever mesmo. Aliás, até o jeito que ele descreve, então, você vê que também é uma fórmula feita para virar roteiro de cinema. Ele tá pensando no isso aqui, vou escrever que vai virar depois um filme desse jeito. Ele tá pensando. Mas dura que assim, tem Mas muita lá, coisa o legal. Código da Vinci, não tem nada ali Cara, praticamente nada. Eu até fiz um vídeo também, tá no meu canal, quem quiser dar uma olhada, derrubando os principais mitos. Mas vamos lá. Número 1, Manuscritos do Mar Morto, não tem nada em relação ao cristianismo, tá? São textos judaicos. É basicamente versões da Bíblia, em hebraico e aramaico, e não fala nada de Jesus, tá? Maria Madalena, a relação dela... Maria Madalena, e aí? Maria Madalena, qual que é a verdade de Maria Madalena? Isso é uma coisa que também... O meu vídeo que mais fez sucesso, inclusive, é sobre ela. Acho que... O meu canal é pequenininho, né? Então deu acho que pouco mais de 100 mil visualizações. Pra mim tá ótimo. A Maria Madalena, ela foi uma líder importante do cristianismo no começo? Provavelmente sim. Ela era próxima de Jesus, dos apóstolos? Era. Só que a coisa de dizer que ela, número 1, teve um relacionamento com Jesus. E número 2, pior ainda, teve filhos com Jesus. Nada disso tá em nenhum texto cristão confiável historicamente. Tá? Tudo isso é elaboração posterior, em alguns casos, que só foi aparecer no século XX. Só. Porque a história é que ela teve esse filho... Uma filha, aliás, né? Foi uma menina. E para proteger a linhagem, os cavaleiros, né? Os templários mais tarde. Junta templários. Ele junta tudo, né? Grau. Ele junta tudo, né? Isso. Porque... Mas o lance é que para proteger a linhagem, ela saiu Ela foi para fugindo. França. Ela foi para França. Foi França. para França, exatamente. Foi pra... porque até hoje tem uma igreja lá na França que fala que tem as relíquias. Porque ela é santa, né? A igreja considera ela santa. Que tem as relíquias e tal, e aí o pessoal junta tudo. E aquele negócio lá de pegar a linhagem e nada daquilo. Cara, não. Nadinha, cara. Fui enganado de novo. Aí tá... Pica-pau, né? Foi tapeado. não, mas óbvio que eu li como se fosse uma história de ficção. Mas é porque ele põe, então... O que será, cara? Ele foi buscar elementos reais
pra basear a ficção dele, é isso? Alguns nomes, que nem... Aquelas, por exemplo, lá como que fala? Que o Da Vinci fazia parte. O Priorado de Sião. Priorado. Então esse negócio, cara, é uma fraude moderna. Teve um cara lá na França, nos anos 50, se não me engano, que foi lá na Biblioteca Nacional Francesa, registrou um documento dizendo, eu sou o grão-mestre da Priorado de Sião, aqui e tal, e tava uma briga com outro cara. Era tipo um cara estelionatário, que registrou um documento falso. O cara fez uma conspiração oficial. Exatamente. Cara. E aí o Dan Brown tomou aquilo como se fosse um documento de verdade. Cara. Uma coisa muito legal que ele falando do Da Vinci, né? Ele fala no livro, isso é uma coisa que eu cito no vídeo também. Porque tem aquele famoso quadro da Santa Ceia, né? Isso, que é onde ele vê ali a junção, faz todo aquele estudo com o cara e tal, né? Exatamente. Tem lá um apóstolo com um rosto muito feminino e tal, que ele fala, não, tá vendo? Ele tem esse rosto feminino porque é Maria Madalena. Porque Da Vinci não costumava fazer personagens andrógenos nas pinturas dele. Isso tá totalmente errado. Na verdade, é só o que o Da Vinci fazia. Tem uma série imensa de pinturas de homem do Da Vinci que tem cara de mulher. Caramba. Então ele tá falando exatamente o contrário do que é a realidade. Do que é a realidade. Exatamente. Cara. Tem um São João Batista famoso, além do João apóstolo, né? Tem um São João Batista famoso do Da Vinci que tem bem cara de moça, assim, tal. Caramba. E vários outros exemplos, tal. Então, tipo, outra coisa totalmente errada. Do Constantino, tem a conspiração de que é o imperador Constantino, romano lá, né? Que transformou... Na verdade, ele fala, transformou a igreja católica em religião oficial. Não, foi o imperador quase 50 anos depois que fez isso. E ele fala também que o Constantino que definiu que Jesus era Deus. Antes disso, ninguém acreditava que Jesus era Deus. Antes disso, todo mundo achava que Jesus era homem. Não, já fazia uns 200 anos que a maior parte dos cristãos já achava que Jesus era Deus também. Caramba, então um monte de coisa errada, errada. Mas as análises que eles vão fazendo ali, elas te prendem demais, né, cara? É uma história policial, é o Sherlock Holmes, né? Aquela coisa. Não, e eu tava até te falando, cara, eu lendo o Código da Vinci, fez eu comprar um outro livro, que é o Holy Blood, Holy Grail, Holy né? Blood, Holy Grail. Que contam, né, a história do famoso Santo Graal, né? Que seria, na verdade, o sangue de Jesus na linhagem de Maria Madalena. Tá? Isso aí, né? Santo Graal também é outra história que aparece bem mais tarde, que... só vai aparecer na Europa medieval, tipo uns 600, 700 anos depois da morte de Jesus. É outra coisa que também existiu mesmo? lenda. Não dá assim, pra saber. Não dá pra saber. É uma coisa das coisas mais polêmicas nesse estudo que o pessoal chama de Jesus histórico, né? Que é pegar os evangelhos e tal e tentar olhar pelo lado só da história, deixando a fé de lado um pouco. Ninguém sabe muito bem... até que ponto os relatos da morte de Jesus eles são mesmo históricos, porque eles têm um lado mais teológico, poético, que ninguém sabe. Tem gente que não sabe se Jesus chegou a ser enterrado mesmo bonitinho, se só colocaram na vala comum. Porque o cara que era crucificado, em geral, a prática porque é criminoso ralé, assim. Era jogar. É ladrão de galinha que o pessoal crucifica. Ou então é rebelde político. Então normalmente o pessoal pegava e jogava na vala comum. Desovava. E aí, às vezes, enfim, só cobria com terra um pouquinho e tal. Então ninguém sabe o que aconteceu. Tem um exemplo. Supostamente os romanos crucificaram milhares de pessoas na Palestina, em Israel, né, durante a época de Jesus. Até hoje acharam um corpo de crucificado só, que tem lá o pé do cara com o prego mesmo e tal, tem o nome do cara. Fora isso, não acharam mais. Então, pelo visto, era raro conseguir enterrar o cara direito. Mas, enfim, ninguém sabe. Entendi. Então, e a linha lá? A linha existe, né? Ou não? Também. Qual linha? A linha Rose lá. Putz, aquele lá não lembro. Talvez tenha, mas... Porque eu acho que é isso que pega ele, cara. Que pega a turma. Porque ele coloca... Por exemplo, a igreja existe, né? A igreja existe, mas... Existe. Até você entrar lá embaixo e pegar aqueles documentos, cara, quem é que vai? Ninguém, né? Não, até pode ir, mas você vê que o arqueólogo foi lá e não tem. Não tem nada, né? Aquilo. Mas a linha lá que passa lá nas ruas de Paris e que liga não sei o quê, né? Que faz toda aquela... Que lá no finalzinho, ele fala assim, ai, caramba, tá na telha dele de seguir as rosinhas lá na rua. Até chegar no negócio do Louvre lá. Exatamente. Cara, não lembro se tem aquilo mesmo. Eu sei que hoje em dia existe até um tour especial em Paris só pra conhecer essas coisas. Exatamente. Né? Os caras fizeram um tour, porque eu acho que essa linha aí, ela existe. Mas assim, não deve ter nada a ver provavelmente tem nada a ver. Com isso. Provavelmente não tem nada a ver. Mas eu acho que foi aí que ele pegou a galera, não foi não? De pegando coisas assim, uma pitada aqui de coisa que existe. Por exemplo, o Louvre tá lá, o Da Vinci, os quadros.
E aí, em cima daquilo, ele foi que criou uma mitologia em cima, Sim, né? sim, é isso. É basicamente mitologia vendida como história revelada. O resumo Mas da ópera é engraçado, esse. ele defende mesmo que é uma história revelada mesmo. Então, cara, quando o pessoal entrevista ele e aperta ele fala, não, pode ser, eu acho provável, tá? Mas o problema é ele começar todo o livro com aquela Com declaração. aquela declaração, Pra com mim, aquele disclaimer. É o disclaimer que eu exato. falei, ó. A parte ética que eu acho foda, assim, tudo bem ele querer vender o livro, tá, tudo bem, não, é ficção, é ficção. Mas ele começar todo o livro daquele jeito, eu falo, putz, não dá, cara. Eu não acho certo, mas enfim. Tudo bem, né? Porque aí tem esse, e é sempre o herói é sempre o mesmo, né? O Langdon, né? Exatamente, E Robert aí Langdon. tem esse, aí tem o Anjos e Demônios, que é sobre o negócio do Papa, né? O conclave lá e... O Anjos e Demônios, na verdade, é antipartícula, né? Que começa lá no CERN, eu achava né? que era o bóson de Higgs, antipartícula. Eu tava achando que era o bóson de Higgs, porque partícula de Deus, eu não sei o que. Não, mas eu acho que era antipartícula antipartícula, que mesmo. ele tem que ficar lá com a energia, porque se ela se desintegrar, explode tudo. Cara, e isso agora tal. agora a memória tá me pegando aqui. Mas acho que deve ser assim, acho que você tem razão. Que o Anjos e Demônios é o que tem lá a história do Papa, né? Do Da Papa. votação e tudo. Mas pô, ali tem aquele, vamos dizer, o ritual da votação e tudo. Então, Ali você acha que ele... Tem uma coisa doida, que assim, que é teoricamente possível. Porque, se eu não me engano, é um padre normal que acaba sendo... Que vira herói e acaba sendo eleito papa, não é? Que é o Ian McGregor que faz o personagem. Que é um padre só, ele não é bispo ainda. Tal. Isso. Teoricamente, de fato, qualquer católico, a rigor, se o conclave lá, quando morrer o papa, quiser me escolher para ser papa, pode. Pode. Teoricamente pode, mas na prática quase nunca acontece. Acaba sendo alguém restrito ali ao colégio de cardeais, ao grupo dos cardeais Certo. mesmo, tal. Então tem esse negócio. Isso aí acho que foi talvez a sacada menos forçada, mais interessante que o cara dá ali. Mas fora Não, porque isso, eu acho que é exatamente isso, cara. Ele vai pega umas coisinhas aqui, né? entendeu? Saber escolher, né? Isso, saber escolher. Fala, cara, isso aqui é possível de acontecer? Cara, é possível. Então pega aquilo ali, em cima daquilo, ele cria, né, a história. E o Origens, que é O Origem, ele junta biotecnologia, essa coisa de manipular o DNA humano e tal, com inteligência artificial, né? Que eu também acho, assim... tem muita essa coisa... A gente fala até um pouco no último capítulo aqui do Deve Ser Frescura, de achar que a biotecnologia vai criar os super-humanos e a gente vai ser super forte, vai viver 500 anos, não sei o quê. Cara, a hora que você chega pra mexer no genoma pra valer, é a coisa assim, você puxa um fio e todo o resto vem junto, entendeu? Não tem como... Pra você mexer muito, pra mudar muito a natureza humana, você precisa mexer em, sei lá, 10, 2 mil, 3 mil, 5 mil genes ao mesmo tempo. Só que você mexe em todos, os genes sempre têm mais de uma função. Entendi. Um gene sempre faz mais de várias coisas no corpo. Então, se você mexe numa coisa, você cobre um santo pra descobrir outro, entendeu? Vai ficar tudo. Então, quero fazer um cara super forte, na verdade a pessoa vai ficar tudo torta lá. E assim vai. Não Que é, é o não negócio, é a simples. base do CRISPR aí, né? Daquele negócio, Exato. né? CRISPR, assim, CRISPR, pra você curar a doença que afeta um único gene, fantástico, maravilha. O problema é que todas as doenças mais importantes, as mais comuns, tipo câncer, Alzheimer, diabetes, todas elas envolvem um monte de genes e o ambiente da pessoa. Né? Então, a criação, a cultura, o que ela come, o que ela bebe, como ela viaja. Então, cara, não tem Como você vai mágica. mexer, né, cara? Pois é, não tem... Eu, assim, posso queimar minha língua daqui a 200 anos, mas eu acho que não tem mas aí, mágica. se for tudo evoluindo, pode ser que um dia a gente, né? A ciência for aí crescendo, quem sabe a gente consiga. Pois é. Mas aí você falou, né? Na hora de criar um super-humano, cria né? Ou se não, quero criar alguém muito inteligente, só que aí a pessoa vai ser um psicopata ou alguém com Entendi. autismo severo ao mesmo tempo, sabe? Esse tipo de coisa. Não tem mágica. Tem Eu acho um efeito colateral, né? Exato. Das coisas, né? Exato. Aquela coisa, o pessoal tava aquele meme lá, né? Pegaram um papagaio e ensinaram ele a falar depende, aí ele ganhou o diploma de biologia. É isso, biologia depende, cara. Depende de tanta coisa ao mesmo tempo que não tem mágica. É, isso mesmo. Então, e aí, desses três aí, qual que você acha que é o pior? É o Código da Vinci que deu início, né? Eu acho. Foi que criou o monstro. Que criou o monstro. O Origem eu até gostei mais, assim. Origem até que do ponto de vista, no geral, assim, tem muita bobeira também, mas acho que é menos nocivo. O Código da Vinci é complicado. Ah, tá. Cara, na questão da área aí de espaço e tal, a gente tem um cara que vai, mas aí eu acho que ele é bem diferente, cara. Não sei se você conhece o Andy Weir lá.
O do Ah, eu Perdido em adoro, eu Marte. gosto muito dele. Eu ouço audiobook muito. Eu vi o Perdido em Marte, o The Martian, né? Aham. De novo recentemente. Lido pelo Will Wheaton, que é o cara que fez papel no Star Trek, inclusive. Aham. Acho super legal. Queria ler mais coisa dele, inclusive. E ele é um cara que... Eu faço meio que um paralelo entre os dois, mas eu acho que o Andy Weir, ele estuda, né? Porque as coisas que ele faz ali é o que a gente chama de hard sci-fi, né? Que o pessoal costuma falar, né? Sim, sim. Que é uma ficção científica, mas talvez a diferença seja essa. Ele em hora nenhuma fala que aquilo ali dele é realidade, igual o Dan Brown fala, né? E ele é muito mais bem-humorado também. Eu gosto muito do humor dele. Eu acho ele muito engraçado, no geral. As piadas dele. Ele tem umas tiradas, né? O cara plantando batata lá, ele tendo que adubar com o cocô dele mesmo, e o cheiro que fica no habitat lá é muito engraçado. Isso mesmo. Mas é que é um cara que pegou aí temas, né, mais de astronômico, do espaço e tal, né? E fez que é um negócio, cara, será? A gente pode morar em Marte? Pode acontecer uma tempestade daquela? Pode acontecer aquilo, né? É uma coisa que ele foi pegando. Mas eu acho que tem uma diferença, lógico, grande entre eles, porque o Andy Weir foi estudar e tudo, né? Ele se matriculou em matérias, fez faculdade. Ele fez? Fez, não sabia. fez. Ele fez para poder deixar ali o mais, né, fidedigno possível tanto que o nome das crateras são todos reais, existem tudo aquilo lá é tudo certinho de acordo com o que ele estudou. E cada livro parece que ele faz isso, ele se matricula numa faculdade como ouvinte e fica lá aprendendo que e legal, tal. Cara, não sabia. Justamente para poder colocar isso, que eu acho que é aí que os dois se diferenciam, né? Sim. Talvez o Dan Brown fosse para esse lado, tentar, sei lá, estudar uma teologia da vida, não sei se ele acho que ele chegou até a estudou estudar. um pouco, mas foi meio por cima, não sei. Enfim. O Andy Weir também acho que ele é muito bom em criar tensão, né? Aquela coisa da tempestade de areia e o que vai acontecendo com o rover e tal. É muito, muito legal. Não, e tem aqueles negócios de recuperar a Pathfinder que estava lá em Marte. Sim, ligar de novo o roverzinho. De novo e tudo. Lógico que vai ter a parte de ficção, do cara sair voando da nave e tal. Claro, isso aí tem que ter, viu, pessoal? Mas é um negócio muito interessante, é muito legal mesmo. Então tá aí. Então o Dan Brown é isso, né? Cara, eu vou confessar que eu gostei, viu, do Código da Vinci. Mas é porque eu vi como... Não vi aquilo ali como uma tão realidade assim, né? Aí, como diversão, vale. Ou não? Não, é divertido. Assim, né? Prende atenção pra caramba e tal, mas eu confesso que o meu lado mais certinho, toda vez que uma pessoa me fala, não, você viu, o cara revelou a verdade. É eu falo, isso. Cara, não. É porque eu lembro perfeito da época. Cara, vai ver, porque lá tá tudo, cara. Que revelado, nunca ninguém não sei falou, cara. Falei, caramba, será que é mesmo? E aí, não, é complicado demais. Se a pessoa quer ver um filme com Maria Madalena, vai ver aquele recém... Esse aí é bom, eu achei bom, que é bem mais fiel. Que é aquele com o Coringa, esqueci, o Joaquin Phoenix, que faz o papel de Jesus, inclusive. O palhaço, o bobo, o Joker, o Coringa. Aquele lá é legal, aquele tá bacana, assim, pra mostrar a relação entre os dois, sem ser uma relação sexual, mas de proximidade, dela ser uma discípula. Aquilo lá ficou bacana, aquele vale a pena. Como que chama isso aí? Acho que chama Maria Madalena, simplesmente. Maria Madalena? Tem um vídeo no meu canal também sobre ele. Legal. Só os merchan. Meu canal tá quase parado, eu faço os merchan. Não, mas então... Agora eu vou ter que fazer vídeo para as pessoas. Aí, ó. Se as pessoas forem lá. Aproveita Vou me forçar e fala... a fazer vídeo novo.